Eu gosto bastante desse texto aqui do Saint-Exupéry. Eu quero que você ouça com atenção. Claro, enquanto eu ler, se rolar à vontade, eu vou fazendo intervenções aqui, mas eu acho ele muito especial. Diz assim, ó. Estávamos ali em contato com os mouros insubmissos, aqueles que moravam no deserto, né? Uma experiência no deserto deles. Eles apareciam às vezes no fundo dos territórios proibidos, daqueles territórios que transpunhamos em nossos voos, arriscavam-se a ir nos fortins de Jubi ou Cisneros comprar açúcar ou chá. E depois mergulhavam outra vez em seus mistérios. Tentávamos, quando eles vinham, ganhar a confiança de alguns. Quando eram chefes influentes, nós os levávamos às vezes a bordo, de acordo com a direção das linhas, para lhes mostrar o mundo. Tratava-se de extinguir o seu orgulho, porque era mais por desprezo que por ódio que eles matavam os prisioneiros. Quando passavam por nós perto de um fortim, nem sequer nos injuriavam, viravam a cara e cuspiam. Tiravam esse orgulho da ilusão da sua força. Quantos dentre eles não me repetiram, tendo posto em pé de guerra um exército de 300 fuzis, dizendo assim: vocês, lá na França, têm sorte de estar a mais de 100 dias de marcha. No tempo onde as distâncias eram maiores também, né? E assim nós os levávamos a passear. E assim 3 deles visitaram aquela França desconhecida. Eram da raça dos que, tendo uma vez me acompanhado ao Senegal, choraram ao ver as árvores. Quando eu os encontrei novamente em suas tendas, eles falavam com admiração dos music halls, em que haviam visto mulheres nuas dançando entre flores. Aqueles homens jamais haviam visto antes uma árvore ou uma fonte ou uma rosa. Só através do Alcorão é que conheciam a existência de jardins em que murmuraram regatos, pois assim é chamado paraíso. Esse paraíso e suas belas cativas é ganho pela morte amarga sobre a areia a um tiro de fuzil de um infiel depois de 30 anos de miséria. Mas Deus os engana, porque Deus não exige dos franceses, aos quais são concedidos todos aqueles tesouros, o sacrifício da sede nem da dor. É por isso que eles estão meditando agora, os velhos chefes. É por isso que ali, olhando o Saara, que se estende, deserto, em volta da sua tenda, o Saara, a que até a morte lhes dará tão magros prazeres, eles se entregam às confidências agora. E veja você, o Deus dos franceses. Ele é mais generoso para os franceses do que o Deus dos mouros para os mouros. Algumas semanas antes havia sido levados a passear na Savoia. O guia os conduziu a uma grande cascata, uma espécie de coluna de pedras de onde descia tranças de águas barulhentas, e lhe disse: bebam. E era água doce. Água! Aqui, quantos dias de marcha para atingir o poço mais próximo? E quando se encontra esse poço, quantas horas para cavar na areia que o cobriu até chegar a uma pobre lama misturada com urina de camelo? Água! Em Cabo Jubi, em Cisneros, em Port-Étienne, os meninos mouros não mendigam dinheiro. Com uma lata de conserva vazia na mão, pedem esmola de água. Me dá um pouquinho de água, me dá, eles dizem. Aí respondem: só se você se portar bem. Água. Água que vale seu peso em ouro. Água cuja menor gota tira da areia a centelha verde de uma folha. Quando chove em algum lugar, um grande êxodo anima o Saara. As tribos caminham para aquela erva que vai crescer 300 quilômetros de distância. E essa água tão ávara, da qual não caiu nem uma gota em Port-Étienne, durante 10 anos, essa água roncava ali como se de uma cisterna arrebentada saltasse todas as provisões do mundo. Vamos embora, disse o guia. Mas eles não se mexiam. Nos deixe ficar um pouquinho mais aqui. E aí calavam-se e assistiam graves, mudos, ao desenrolar de um mistério solene. O que saltava assim do ventre da montanha era a vida, era o próprio sangue dos homens. A água que passava em um só segundo teria ressuscitado caravanas inteiras que, bêbadas de sede, haviam mergulhado para sempre no infinito dos lagos de sal e das miragens.
Deus ali se manifestava, não se lhe podia virar as costas. Deus abria as suas represas e mostrava a sua potência. Os 3 mouros permaneciam imóveis ali. Que querem ver mais? Vamos embora. É preciso esperar. Esperar o quê? Perguntava o outro. O fim. Eles queriam esperar a hora em que Deus se cansasse da sua loucura, se arrependesse depressa. Ele é avaro, Deus é avaro. Mas essa água corre há milhares de anos. E assim, naquela noite, eles não insistiam sobre a cascata. É melhor calar certos milagres. É melhor calar certos milagres. É melhor não pensar muito nessas coisas. Não. É melhor não pensar, porque não se compreende mais nada. Pode-se até duvidar de Deus. Veja você, o Deus dos franceses. O que te vem em mente quando você ouve esse texto do Deus dos franceses? A minha mente vem algumas coisas. Engraçado que hoje estou falando bastante da experiência da rádio, né? Essa é uma delas, assim. Você sabe que... Deixa eu contar um pouco da minha experiência, vai. Eu venho de uma família com olhares diferentes. A minha mãe, ela foi criada na Igreja Batista pela minha avó, muito fiel, muito praticante, com esses valores de ir aos cultos todos os domingos. A minha mãe e todas as suas irmãs. O meu pai, a minha avó paterna era batista também. E muito... A palavra é beata mesmo. Ela tinha aquela coisa. Tanto que o meu pai, às vezes, meio que brincando e provocando, ele falava assim... A minha avó chamava Débora e o meu pai chamava ela de Ambrone. Ele inventou esse apelido. Tchau, Ambrone, ele falava. Fica com Nossa Senhora Aparecida. E ela se irritava. Eu não fico com Nossa Senhora Aparecida, coisa nenhuma. Ela era nordestina, enfim. Coisa nenhuma. Isso aí é coisa de adoração. É coisa de ídolo. É só Deus. E meu pai saía sorrindo e tal. O meu pai é um cara mais... pelo menos na nossa infância, ele era um cara mais livre nesse sentido. Ele não se apegava a nenhuma religião. Ele sempre teve uma simpatia, assim, pelo espiritismo e tal. Mas talvez a mente do meu pai fosse um pouco mais agnóstica. Eu tô botando isso no passado porque hoje eu acho que o meu pai é bem menos agnóstico. Hoje eu acho que o meu pai é quase espírita. Mas naquele tempo não. E aí havia outra coisa também, assim, o meu pai não gostava que a minha mãe frequentasse igreja. Ele era muito ciumento e ele achava que aquilo era um problema. E ele fez um negócio absolutamente arbitrário. Proibiu a minha mãe de frequentar a igreja durante a vida. Aquele tempo onde os homens diziam às mulheres: você não pode fazer isso, não pode ir à igreja, não pode se maquiar, não, tudo para manter a posse, né? E minha mãe ficou durante muitos anos sem ir à igreja. E foi nesse contexto que eu e meu irmão crescemos. Depois veio a minha irmã. Eu e meu irmão somos muito próximos de idade. A gente tem 1 ano de diferença. Eu sou 1 ano mais velho que ele. 1 ano e 2 meses. Bom, então a nossa mente cresceu mais livre nesse sentido. Mas, e aí eu tô falando de mim. Existia em mim, sempre existiu um componente muito grande. E até hoje eu tenho dificuldade de rotular isso. Algumas pessoas diziam assim: desde pequeno você tinha um componente de espiritualidade. Mas eu acho que espiritualidade é uma palavra que diminui. Não acho que é isso. Eu acho que a palavra que talvez mais se encaixe seja perplexidade. Desde muito cedo eu sempre tive uma leve consciência da nossa finitude. E sempre tive uma leve consciência que, na minha opinião, deveria ser óbvia para todo mundo, que nós somos bichinhos que moram no meio do espaço, boiando nessa coisa aqui que a gente chama de planeta. E não importa se você pensa que é redondo, se é quadrado, se é plano, não é essa a questão. A gente está aqui vivendo em mistérios, né? O que era o mundo antes de eu nascer, o que foi o universo, todas as histórias, cada acontecimento, cada dor, cada amor, cada sorte, cada azar, cada experiência que eu não tenho ideia porque eu nem existia. O que era não existir? Eu não existia em 1973, eu não existia em 1940, eu não existia.
No entanto, o mundo existia, mas um dia eu passei a existir. E fui aos poucos tomando consciência sobre o que representa a existência e o que representa eu mesmo. E na realidade esse processo de aos poucos continua. Eu não tenho essa consciência completa ainda. Isso é um processo eterno, né? Afinal de contas, o que nós somos. Mas enfim. Então isso me trouxe uma abertura. E que numa mente mais infantil, numa mente, enfim, ainda sem os filtros da racionalidade do pensamento, das experiências da vida, foi se acoplando àquela condição mais religiosa da minha mãe. Então eu, apesar de não frequentar igrejas tal, mas eu fui adotando essa coisa mais religiosa, mais de ler a Bíblia, Deus, religião tal. E depois no fim da adolescência, não, no meio da adolescência, começo da adolescência, 12, 13 anos, a gente começou a frequentar uma igreja com a minha mãe. Aí a minha mãe começou a recuperar essa volta para a igreja, que sempre foi uma coisa importante para ela, que fez bem a ela e as minhas tias todas, né? E isso durou a nossa adolescência. Não demorou muito para que eu percebesse que aquilo lá era só um copinho e não era o oceano. As pessoas bebiam naquele copinho achando que ali havia toda a água, mas eu que tinha aquele sentimento assim de perplexidade, não conseguia conceber que aquele corpo de regras, de comportamento moral e de crenças era suficiente para que eu tivesse uma relação com Deus. Aliás, aos poucos, essa palavra, essa coisa Deus também começou a se relativizar, pelo menos na presunção de falar Deus é este homem, é este ser que eu sei o que penso, o que não penso, o que gosto, o que não gosta. Como todas as religiões fazem, a religião não lida bem com o mistério. A religião não sabe lidar com a dúvida. A religião não sabe lidar com o não saber. Os religiosos sabem. Os religiosos explicam. As religiões dizem o que acontecerá depois da morte, o que antes da morte, está tudo ali. Se você crê, beleza, fica lá. Se você não crê, não se sentirá à vontade. E foi assim que eu fui seguindo o meu caminho, sempre com busca de liberdade. O que isso tem a ver com o texto, né, do Saint-Exupéry? Aí eu fui percebendo que nesse meu caminho, nessa minha busca, que foi passando por vários processos e ainda passa e passará enquanto eu estiver aqui, tomara, porque a gente vai vendo em muitas perspectivas, outros que não se arriscavam, né? E que cumpriam ali os mandamentos do Deus dos mouros, para que tivessem aquela água lamacenta como bênção de Deus, se incomodavam e não entendiam porque certos milagres não podem ser refletidos ou pensados se não perde-se a fé em Deus. Que existem milagres, e eu estou usando esse termo teológico aqui propositalmente, que são naturais. Agora, como eu, que sou um conhecedor da palavra de Deus, frequento a igreja, sou uma pessoa com uma ética e uma moral ilibados e sou de fato, não cometo nenhum erro, nenhum pecado, nada, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa que está vendo aqui o mundo se corrompendo, no entanto eu continuo com a palavra de Deus. Aí eu vejo que o sol brilha para todo mundo, aí eu vejo que a chuva cai para todo mundo. Aí eu percebo intuitivamente, muitas vezes, que, como eu falava no começo do nosso encontro aqui, que há códigos de comunicação, de conexão, ou melhor, que elevam, que inspiram, que gera consciência, que matura processos que vão semear e lá adiante desencadear frutos de amor, de generosidade, de humildade, e que não passam pelos filtros que eu penso conhecer. Não passam pelo corpo de doutrinas e regras, seja lá quais forem. Não é só a religião, não. Na minha opinião, esse é o problema da grande maioria das ideologias, incluindo as políticas. Os ideólogos, geralmente, vão se aproximando com muita facilidade do fundamentalismo de quem pensa que é só por essa via que se conquista a felicidade ou o bem-estar ou uma sociedade equilibrada ou que seja uma pessoa equilibrada. Se você não passa por esse corpo de regra, de moral, de teologias, de conhecimentos, de entendimento, de intelectualidade, logo você estará condenado. Essa palavra é dita de maneira enfática por alguns, mas por outros de maneira subjetiva. Mas esse processo dual, aceite ou será condenado, está muito presente na grande maioria das religiões, mesmo parte daquelas que se consideram leves, livres, abertas e que, no entanto, não
não colocam isso de fato, né, para os que estão próximos ali. E aí gera esse desconforto dos mouros que o Saint-Exupéry comenta no texto. A gente se mata, a gente passa 30 anos esperando que o infiel então finalmente nos dê um tiro na cabeça, e aí seremos recompensados com as águas e as mulheres e o paraíso celestial proposto no Alcorão. Aí eles vão à França, terra de infiéis, e lá se abre a torneira e a água sai. E ela não cessa. Vamos esperar. Deus vai se cansar, Deus é avaro. Mas a água não cessa. E aí você vai lá e vão nos music halls e vê as mulheres dançando. Mas vem cá, essa situação de ver as mulheres dançando não era uma situação restrita ao paraíso? Como prêmio de todo sofrimento de uma vida inteira, como é que os franceses infiéis... Ah, esses deuses dos franceses... E aí, se você começa a pensar nisso, isso vai gerar o ceticismo, isso, pelo menos naquela construção teológica, naquela ideia do sofrimento, naquela ideia de que Deus pensa assim ou assado. O mouro tem duas opções: ou ele vai criar uma outra teologia que justifique aquilo tudo, dizendo, né, isso é só uma ilusão, eles estão vivendo no pecado, e quando eles morrerem, então eles não terão essa alegria deles, é absolutamente passageira, durará só o tempo da vida deles, depois será dor, inferno e fogo. Nós não, gozaremos isto eternamente no paraíso. Então continuarão resignados no Deus dos mouros. Ou eles começam a cogitar que tem alguma coisa esquisita na crença do Deus dos mouros. Talvez não seja Deus dos mouros ou Deus dos franceses. Talvez exista uma dinâmica na vida, que está presente na vida de todos, que em simplicidade percebem. E aí não tem a ver com aquilo que você crê, não tem a ver com a religião que você tem, não tem a ver com o sistema político que você acredita. Isso é periférico, isso é superficial. Talvez exista uma linguagem que conecte os homens e o tempo todo se projete naquilo que a gente chama inclusive de milagre. Milagre de estar vivo, milagre de se expor ao sol, milagre de se expor à chuva, milagre de beber água, milagre de viver. E talvez esse milagre não tenha dono. Talvez eu não precise projetar esse milagre a uma crença, como uma vez aqui na rádio, né, que a pessoa perguntou a quem eu agradeço. Eu não consigo mais agradecer uma imagem, uma figura dizendo Deus. E eu digo, por que você pensa que precisa agradecer a alguém, se gratidão é um estado de espírito que intermedia as minhas relações com a vida e com as pessoas e com tudo? Eu não preciso necessariamente de um objeto de gratidão, ainda que muitas vezes eu explicite a minha gratidão aos objetos, às pessoas que passam pelo meu caminho e que de alguma maneira me fazem bem. E aquele sentimento que é em mim, e é maior do que dizer muito obrigado, se expressa minimamente naquela linguagem, naquele olhar, naquela expressão de gratidão que eu dedico a alguém, mas aquilo não é a gratidão. A sua crença também não é Deus. O seu entendimento também, a sua religião também não é tudo que existe, não é tudo que há. É só uma cultura, é só um pensamento, é só uma expressão. E se a gente entender que isso não cabe numa linguagem, lidaremos com a linguagem, nós precisamos de linguagem. Ela será boa, será agradável, mas não limitará aquilo que na gente vive em silêncio. Milagres do cotidiano, expressões de vida, que se coloca como fonte de água, para que todos que queiram, independentemente do que creem, bebam.